Dava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros facilitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Vou só colocar um parêntese aqui para a gente já falar desse atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser, ele não se reconhecia mais, né? Não é isso, Ismael? Ele preferia ficar inconsciente do que ter razão do que ele era, é isso? Não sei. Eu acredito também, né, que era isso porque ele, a, né, ali era quando o espírito ele desencarna, né, no caso dele, o que acontece? O nosso corpo físico, de certa maneira, ele estrutura o perispírito, né? Ele dá essa estrutura que mantém o perispírito, ah, de certa maneira, mais estruturado. No momento em que desencarna, o perispírito ele tem uma característica muito mais ideoplástica, né? Então, os desequilíbrios, eles repercutem, então já facilmente ele, a- ele repercute na desestruturação do perispírito. Então, o ser ele se perde, né? A consciência, o espaço-tempo. Então, ali estava tão confuso para ele, né? Que ali ele colocou aqui, né? Preferiria a ausência total da razão, o não ser, né? Porque ele acreditava que ele ia falecer e acabar tudo, né? E ele viu que não estava acontecendo isso, né? Mas só que ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Então acho que era isso mesmo, Sunny. Ah, tanto que nos trabalhos de desobsessão, quando o espírito ele incorpora, é uma das grandes, além de todo o esclarecimento, é uma das grandes bênçãos para o espírito essa incorporação, porque ele se manta dessa energia animal, dessa energia do ser humano encarnado, e isso auxilia a espiritualidade a estruturar o perispírito. Né? Então acho que era isso, né? O perispírito dele estava ali bem atormentado, bem desestruturado. Né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que é assim mesmo. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Bonito isso, né? Essa parte dele começar a ver que as coisas aqui são muito transitórias e o que vale realmente é o espírito, né? É o que você faz, né, de bom, você leva a um caminho mais de maior elevação. Continuando. Esse ponto, né, que você colocou eu achei interessante também, porque quando a gente lê esses livros, acontece isso, né? A gente vê que no mundo espiritual, já nessas cidades, tipo no nosso lar, que é uma cidade bem transitória, bem próxima ao nosso plano, imagina nas cidades acima. A questão do espírito é o ponto central. Todas as estruturas, a educação, o governo, os órgãos públicos, todas as estruturas, ele, né, o lazer, é,
a arte, tudo está baseado, tá com base no ser espiritual, no espírito, na evolução espiritual. Então isso é muito além da religião, é a própria realidade da natureza, é a natureza espiritual. Então aqui foi bem isso, né, que ele colocou. Ele começou a perceber que todos esses princípios filosóficos, políticos, científicos da vida humana eram secundários, né? Então ele começou a perceber realmente o ser espiritual como algo mais profundo e permanente, né? Verificar, continuo? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, a manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-se através da crítica de escritores menos afeitos aos sentimentos e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso, não no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía ceitil de débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prenderam ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que os palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender a essas bênçãos divinas a imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Aqui ele vai caindo na realidade, né? Vai começando a ter uma consciência de tudo que ele fora, né? E das oportunidades perdidas também, né? Eu lembrei nessa parte, né, que ele está falando, né, sobre ele percebendo o tempo perdido. Aí eu me lembrei de uma frase que a gente até conversou sobre ela, né, no encontro da sexta-feira, que depois até eu coloquei lá no do livro muitas vidas do Chico, acho que, né, mais ou menos esse é o título, até esqueci o nome do título do livro do Marcelo Souto Maior, que aí tem uma frase do Chico que ele fala assim, né? É mais ou menos assim a frase. Mais ou menos se percebe, ou muito tarde se percebe que não amou o bastante. Então, às vezes é quando a pessoa está no fim da vida que começa a perceber. Aqui no caso dele, foi depois que desencarnou que ele começou a perceber, né, esse tempo maravilhoso que a gente tem aqui,
de crescimento espiritual, né, como uma escola. E é muito rápido, né? Rapidamente a gente já está passando para o outro lado. A vida, É, como falam, né? A vida é muito breve. é verdade. Continuar. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente os desejos incontidos do bem-estar, de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído aos rios infinitos da eternidade, não pudessem acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou, como um mendigo infeliz, que, exausto, em pleno deserto, perambulava a mercê de impetuosos tufões. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois.